Eu vou explicar as funcionalidades de login e cadastro do meu sistema que foram entregues na Sprint 2. Essa parte aqui se refere ao back-end do meu sistema de login. Ele aqui é bem simples, já que as funcionalidades de autenticação já são feitas pelo próprio Django, então ele é responsável por todos os detalhes da autenticação do usuário. Então, eu seto apenas a página, o front-end ao qual ele vai se comunicar, que é uma página HTML, os campos que eu vou utilizar para poder fazer a autenticação e um redirecionamento caso a autenticação seja concluída corretamente. Isso daqui me refere para que página eu serei redirecionado caso dê tudo certo. Esta parte aqui, esse back, se refere ao cadastro de usuário. Ele, como o outro, tem o início que eu vou setar, é a página de HTML que vai ser o front desse back. Aqui é para eu setar o tipo de formulário que eu vou usar para fazer esse cadastro. Eu vou usar o formulário padrão de usuário, já que eu estou fazendo um cadastro de usuário. Isso daqui é para um redirecionamento, caso dê tudo correto. Esse daqui é para que página será redirecionado. Isso se refere a um login do usuário, ao login automático quando o usuário termina de se cadastrar, está tudo correto, ele é automaticamente logado no sistema. Isso daqui se refere a pegar a autenticação para garantir que está correto a autenticação do usuário. Essa é mais uma parte da autenticação para que ele possa ser logado automaticamente. Agora eu irei mostrar essas duas páginas do front. Pronto. Essa é a página de login. Eu posso colocar aqui meu login, senha, deu o login completo. E eu posso deslogar, criar conta, teste, arroba 1, 2, 3. A maioria das verificações e condições mínimas para um cadastro já são fornecidas pelo próprio Django. Pronto, foi logado automaticamente assim que eu criei meu usuário teste. Então essa foi a demonstração do sistema de login e cadastro. Bom, agora eu vou fazer uma explicação sobre o CRUD requerido na Sprint 3. O CRUD que eu vou demonstrar vai ser o CRUD de desafios de leitura do meu sistema. Para começar a explicá-lo, eu vou explicar o seu modelo, que no caso é a tabela dele no banco de dados. Então, no seu modelo ele tem campos que faz referência a uma obra, que é a obra qual o usuário está se desafiando a ler. O campo de user, que se refere ao qual é o usuário que criou esse desafio. Vai ter um campo de título, que vai ser o nome a qual o usuário vai dar o seu desafio. Um campo de descrição, onde o usuário ele vai informar como é que ele quer que esse desafio se desenrole, o que ele quer para esse desafio. O completed, que é para eu poder ter o controle sobre qual desafio já são completos e fazer uma lista tanto de desafios completos como desafios incompletos. E o created já é para que o usuário possa ver quando é que ele criou esse desafio. Agora eu irei para o CRUD no back-end. Eu irei começar pela de listagem. Antes de começar a explicar todos os CRUDs, eu vou fazer uma pequena explicaçãozinha disso daqui, desses campos que vai ser vistos parecidos de pedaço do CRUD. Isso é o que? Esse login record mixing se refere que para eu acessar
essa parte do back-end, tanto essa parte do back-end, mas quanto o front, a URL do front, eu preciso que eu esteja logado no meu sistema. Isso é claro para evitar certas brechas de informação e manter uma segurança maior. E esse list view, que vai ter umas variações conforme cada pedaço, é o que? É a funcionalidade do CRUD. O list view, ele é uma listagem. Então, essa classe aqui do meu back-end, ele vai ser responsável pela parte do read do CRUD, que me monta uma lista referente a determinada tabela no banco. No caso, você tem que essa tabela no qual ele vai fazer a list, vai ser o de desafios. Como eu coloquei que o usuário tem que ter logado, ele vai fazer uma listagem de desafios a partir do ID do usuário logado. Então o usuário só vai receber informações dele mesmo. Essa parte aqui que eu fiz foi para que lá no site, quer dizer, no sistema, eu possa fazer uma pesquisa de desafios a partir do nome completo do título, ou a partir de uma letra ou pedaço do título. Eu trago uma listagem de desafios que se encaixam aos caracteres fornecidos. Isso daqui é um extra, já que não é a funcionalidade básica do list view. O list view é a parte do read do CRUD. Ele só me define como padrão uma lista de desafios. Agora eu vou para o Detail View, que no caso é o Detail Challenge, que no caso é herda de Detail View, que no caso ele é responsável por quando eu acessar o banco, eu puxar as informações de uma determinada instância no meu banco. Então eu vou puxar uma instância de desafios, um desafio específico. E como a maior parte das funcionalidades ela já é automaticamente gerenciada pelo Django para minha facilidade, então basta que eu herde, que ele já vai saber como é que tem que trabalhar por trás dos panos. Melhor. Então eu tenho que setar o template name, que vai ser, ele me refere ao front, a minha página do front, ao qual ele manda essas informações. Essa daqui é de qual tabela eu vou pegar a instância que eu quero. Isso daqui, o contexto name é só para dizer como é que as informações que eu vou receber no front elas vão ser referenciadas. Aqui agora a gente vai para a parte do Create View. O Create Challenge ele herda de Create View. Então ele tem as funcionalidades básicas de fazer um post no meu banco em alguma tabela e criar uma instância lá. No caso, aqui eu setei que a tabela vai ser a de desafios. É isso daqui é o fields, ele me refere aos campos que vão aparecer no meu formulário que vai ter no meu front, que são as informações que o usuário pode preencher e mandar para fazer um post. Mas não quer dizer que são as únicas informações que vão ser fornecidas para o post, já que a partir dessa funcionalidade, dessa função aqui, eu defino que o ID, o campo de ID que eu preciso para fazer o post no meu banco, ele vai ser automaticamente preenchido com o ID do usuário logado, para que o usuário não possa criar desafios para outros usuários, não possa fazer um post em nome de outro usuário. E esse campo aqui apenas me refere a para onde eu vou quando eu conseguir ter um sucesso no post no banco desse desafio. Essa parte do CRUD me refere ao update, ou update de challenge, de desafios. No caso, ela herda de update view, então as funcionalidades dela vão ser de updates, vão ser apenas de alterar informações no banco, não vai criar, não vai deletar, vai apenas atualizar. Aqui eu forneço os campos que vão ser automaticamente vão aparecer no meu front, diferente do outro lá de cima que eu tive que setar para automaticamente
ter as informações automaticamente, colocar a informação do usuário. Aqui eu não precisei porque no update, viu, ele dá um autocomplete lá, porque ele puxa as informações que estão no banco, bota no formulário no front, aí a pessoa altera. Aí como ele já coloca lá, vai vir um ID automático. Então só setei os campos que ele pode mudar. O desafio, isso daqui é caso quando ele der o post do update, der tudo certo, vai ser redirecionado. Continuando. Essa parte challenge delete é referente ao delete do CRUD. Ele herda de delete view, significa que ele vai ter o comportamento de deletar esperado do CRUD. Então, tudo que é referente que você precise para deletar uma instância do banco, o Django vai tomar conta disso. E no caso eu preciso setar nele apenas a qual modelo estou me referindo que eu vou fazer o delete. E no caso eu não está aparecendo aqui, mas quando eu for fazer o URL, para dar certo esse delete, eu vou ter que passar para ele o ID referente à instância que eu quero deletar. Então, esse delete dá um delete específico de uma instância só. O nome, no context name, que é como eu vou me referenciar a esse desafio no front e para onde eu vou caso seja um sucesso. Agora eu irei mostrar a parte do front dessas funcionalidades. Essa aqui é o front do read. Aqui é a parte do detail view, onde eu tenho os detalhes do meu desafio, a obra, o título, o que eu quero para mim, e se ela já está concluída ou não, e quando foi criada. E esse campo aqui vai ser para uma funcionalidade futura que eu vou adicionar no site, que vai ser de diário. Edit, autocompleto, como eu informei. Eu posso mudar esse campo, qualquer outro, posso adicionar isso e dar um submit que o desafio foi atualizado. Como também posso apagá-lo, ele não existe mais no meu banco. Eu posso fazer uma pesquisa aqui, LED extra, e eu posso criar um novo desafio. No caso, para essa ótima HQ, ler, espera, universo, ler em menos de um mês, desceu. Submit e foi criado o desafio. Então, essas são as funcionalidades do CRUD que eu implementei. Caso tenha curiosidade de outros CRUD que eu implementei, eu vou estar só na demonstração de leve do front deles, que no caso, um de livros, onde o usuário pede uma lista de livros que eu cadastrei como superativo usuário, detalhes deles e reviews. Mas eu não explicarei isso por causa que isso foge do escopo dessa entrega, vai ficar para uma explicação de entrega futura. E também o senhor pode ver lá no meu GitHub, que está lá tudo certinho. Muito obrigado.